queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Feliz, Santo Natal para todos vocês, suas famílias e comunidades. Desde ontem à noite, celebramos o Natal do Senhor com missas próprias. Ontem, a missa da noite focou justamente no mistério da encarnação do Filho de Deus, que se esvaziou de si mesmo e nasceu pobrezinho em Belém, e se fez um de nós, mas um de nós que é solidário com os esquecidos. A, digamos assim, cristologia da missa de ontem e hoje também da missa da Aurora, cujo evangelho era continuidade com o evangelho de ontem, nós podemos dizer que é uma cristologia da kenosis. O que é isso? Do esvaziamento, do rebaixamento da divindade. A liturgia desta noite, que na verdade é a do dia de Natal, dia 25, tem outro enfoque. Ela nos ajuda a aprofundar no mistério da encarnação do Filho de Deus. É uma cristologia, por assim dizer, da glória. Se a de ontem era do esvaziamento, da kenosis, a desta liturgia do dia é da glória. Mas evidentemente que não é a glória como nós a concebemos, de forma assim muito humana, muito mundana. É a glória segundo Deus. Ela enfatiza a pré-existência de Jesus, né? A existência de Jesus desde toda a eternidade e a entrada de Jesus no mundo e na história, portanto, realizando a manifestação da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Essa é a glória de Deus, porque a glória de Deus é a vida do ser humano, e a vida do ser humano é a visão de Deus, né? Nós então temos essa oportunidade de ver, de tocar, de sermos iluminados por Deus. Ouvimos na primeira leitura, tirada do profeta Isaías, no momento em que o povo de Israel vivia a situação triste do exílio da Babilônia. É bom lembrar que o exílio da Babilônia parecia a destruição de toda a esperança. O povo foi deportado em levas sucessivas e parecia então que acabou Israel, que as promessas de Deus não se cumpririam. Mas quando esse texto do capítulo 52 é escrito, é justamente um momento onde já se vislumbra a possibilidade do retorno. Por isso, esse cântico, como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, né? De quem anuncia o bem e prega a salvação e diz a Sião: reina teu Deus. Dizer isso quando o povo está no exílio é preciso ter fé. Reina teu Deus. Quer dizer, Deus entra na história. A aplicação imediata é o retorno a Jerusalém, né? Ouve-se a voz dos teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. O povo volta. Vejam como a ligação entre o povo e Deus é grande, é profunda. O povo vai voltar do exílio, é o Senhor que volta a Sião. É o Senhor com seu povo. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas. O templo tinha sido destruído, abandonado. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço. Quer dizer, Ele agiu com poder aos olhos de todas as nações. Vejam, agora não é só mais Israel. Todas as nações são atingidas por essa intervenção de Deus. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de Deus. Todos os confins, quer dizer, a perspectiva
universalista da salvação. Eu renuncio a algumas aplicações aqui práticas para não desviar aqui do conjunto, mas é só para um pé de página aqui. Tem hoje gente fechada nos particularismos, nos nacionalismos, esquecem da fraternidade universal de que está falando o Papa Francisco, que está aqui, a palavra de Deus, está nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. A perspectiva de Isaías é o profeta do universalismo da salvação, é para todos os povos, não é só o povo eleito está a serviço da salvação de todos os povos. Fratelli tutti, somos todos irmãos. Quem não aceita isso não aceitou o Evangelho, não entendeu o Evangelho, recusa Jesus Cristo, recusa a revelação de Deus. E aí o salmo que foi cantado é a resposta a essa leitura. Os confins do universo contemplaram a salvação de Deus. Isso nós contemplamos hoje. Hoje é Natal. Qual é o continente do mundo que não está celebrando o Natal hoje? Em toda parte se celebra o Natal, mesmo com pandemia. Todas as culturas, todos os continentes, em tantas línguas, o Senhor está sendo louvado. Hoje teve gente até que me mandou uma celebração de Natal dos ortodoxos, muito bonita, eles cantando um cântico muito bonito. Em todo lugar estão celebrando o Natal. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor. Eu não vou ficar mais nem no salmo, nem na primeira leitura, que já daria uma matéria suficiente para a nossa reflexão. Mas vamos à carta aos Hebreus, a segunda leitura de hoje. Vejam como então vai se operando essa promessa de Deus. Começa o autor da carta aos Hebreus, é o prólogo, é o início da carta aos Hebreus, belíssimos, os 6 primeiros versículos aqui, são iluminadores sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vejam bem como aparece aqui a glória de Deus manifestada neste menino que nos foi dado. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Está vendo como é que Deus fala? Fala na história. Falou aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Quer dizer, nesses tempos que são os últimos. Alguém fala, vai acabar o mundo? É isso? Não. Significa a revelação definitiva. Jesus não é mais um profeta. Jesus não é um mediador qualquer. Ele é a palavra definitiva de Deus para a salvação da humanidade. Ele nos falou por meio do seu Filho. São João da Cruz, comentando, grande doutor da igreja, doutor místico, esse trecho, ele vai dizer, tudo que Deus tinha para nos falar, Ele nos falou através do seu Filho, e depois ficou mudo, quedou mudo. Nesse sentido, não que Deus não continue nos comunicando, mas a revelação está completa em Jesus Cristo, né? Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Vejam bem, esse Filho, Deus fala através do Filho, então o Filho é a palavra de Deus, e pelo Filho Deus criou o universo. Estão vendo que esse Filho não é simplesmente um mediador ou um profeta? Esse Filho é Deus, é a palavra de Deus. Deus se expressa nesse Filho. Estão vendo a glória que Ele tinha desde toda a eternidade, que agora entra na história? Ele, nesses últimos tempos, falou pelo Filho, pelo qual também criou o universo. E aí começa a falar um pouco mais do Filho. Este, que é o Filho, é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele, Jesus, o Filho, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Então, vejam esse menino que nos foi dado. Deus se revela assim na fragilidade. Era o acento de ontem e de hoje na missa da aurora. Agora mostra o que é, como é a intervenção definitiva de Deus. Então, tendo feito a purificação dos pecados, quer dizer, a paixão, morte e ressurreição,
ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. A direita significa todo o poder de Deus, porque nós normalmente não somos canhotos, né? A direita é símbolo da ação de Deus na história, nesse sentido. Tem nada a ver com direita ou esquerda ideológica, né? Sentou-se à direita, quer dizer, é o poder, né? Transformador, Deus que age na história, né? Sentou-se então à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho e eu hoje te gerei, ou ainda eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Fica superada aquela discussão que até apareceu depois nas heresias. Com quem que nós vamos colocar Jesus? Ele fica mais para o lado dos homens, da humanidade, ou mais para o lado dos anjos? Como é que é? O texto é claríssimo. Ele está acima de todos eles, né? Acima de toda a humanidade, acima de todos os anjos, embora ele entre na humanidade e seja o primogênito. E aí vem esse maravilhoso evangelho, o prólogo do evangelho de João, os primeiros versículos, né, do evangelho de João. E retomam esse tema que está presente na segunda leitura, carta aos Hebreus. No princípio era a palavra. Que princípio é esse? A eternidade, né? Assim como lá o livro do Gênesis, que abre a Bíblia como nós a temos hoje, começa: no princípio Deus criou. Então é o princípio antes da criação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não há dúvida, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus. Não é um mensageiro, não é um grande profeta, não é um super-homem, não é um semideus. A palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, quer dizer, desde toda a eternidade, na sua glória. Portanto, se bastava a si mesmo, não precisava de nós e não precisa. Tudo foi feito por ela, por essa palavra, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Estão vendo o cristocentrismo da criação? Toda a criação gravita em torno de Cristo, tudo foi feito por Ele, né? Sem Ele nada foi feito. Nela, nesta palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todos os grandes temas do Evangelho de João já aparecem aqui. A vida, a luz. Gabriel, daqui a pouco você vai participar dessa mesa, e você vai comungar do pão da vida. Jesus é a vida, Jesus é o alimento da nossa vida, é a sua primeira comunhão eucarística, a primeira, como foi dita no comentário, de uma série que você deve fazer. Não me esqueço uma vez de uma criança aqui da nossa paróquia, que ia fazer a primeira comunhão e alguém brincou com ela assim: espero que não seja essa primeira comunhão e depois suma, né? A menina respondeu com toda a firmeza e convicção, eu assisti: eu vou comungar até o dia da minha morte, né? Aquela convicção. Mas é isso mesmo, este é o nosso alimento. Jesus é a vida, né? Ele é luz, a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu, aí vem o testemunho de João, um homem enviado por Deus. Era João, vai dar o testemunho de João, não posso ir comentando aqui, ele não é a luz, mas ele quer ajudar as pessoas a chegar àquele que é a luz. Enfim, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, essa palavra que é Jesus, mas o mundo não quis conhecê-la, né? Nós continuamos vendo quantas pessoas, e nós mesmos, rejeitamos a palavra muitas vezes. Será que nós vivemos na nossa relação com Jesus, sendo Jesus a luz dos nossos passos, o critério das nossas decisões, das nossas opções de vida? Veio para o que era seu, para nós, e os seus não o acolheram, mas a todos que a receberam essa palavra, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. É o que nós fazemos pelo batismo. Gabriel, você foi batizado tem pouco tempo, seus irmãozinhos também, né? Então, pelo batismo,
nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E pela fé, os que acreditaram no seu nome, pois estes nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Pelo batismo, pela fé, nós nascemos de Deus, não da carne nem do sangue. Somos filhos biológicos dos nossos pais, mas o batismo é um novo nascimento, o nascimento do alto. E aí vem esse versículo importantíssimo para uma cristologia equilibrada, o versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho de Deus, eterno, preexistente, glorioso, porque criou todas as coisas, se tornou humano. Então, nada de discussão, equívoco, pensando que Jesus não é humano. Ele é plenamente humano. Ele se encarnou, assumiu a nossa história, a nossa condição, em tudo, menos o pecado. Porque veio nos libertar do pecado. E nós contemplamos a sua glória. Estão vendo que eu não estou dizendo que a teologia da glória... A sua glória apareceu na carta aos Hebreus e aparece aqui também, apareceu na primeira leitura. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele em quem eu disse, o que vem depois de mim passou na minha frente, porque ele existia antes de mim. Então é a preexistência do Filho de Deus. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. E aí o último versículo: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, o Filho unigênito, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer, Ele nos revelou. Vejam então, meus irmãos, o que nós estamos celebrando. Eu vou fazer duas perguntas que povoam a nossa vida. Se nós formos sinceros, uma pergunta de todo mundo que é religioso, que tem fé, e até de quem não tem fé. A pergunta é a seguinte: quem é Deus? Alguns temos a coragem de colocar a pergunta, outros não dizem, vão vivendo, mas essa pergunta nos desafia. Quem é Deus? Porque a Deus ninguém viu. Não é possível ver a Deus com os nossos olhos físicos, carnais. Quem é Deus? Essa pergunta foi respondida. É olhando para Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus que se encarnou, que entrou na história, que nasceu pobrezinho como uma criança, que enfrentou fome, cansaço, necessidade de dormir, que sede e sofrimento, paixão, morte, cruz e ressurreição. Ele manifestou quem é Deus. Todo o conjunto da vida de Jesus. Sua encarnação, sua vida, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Se alguém quiser me apertar e dizer, mas onde que ele mais manifestou Deus? Em toda a sua vida. Se vocês me apertarem muito, eu vou dizer, na cruz. Ali ele mostrou como é que Deus é. Puro amor, pura bondade. Um Deus que não destrói o pecador, que mata o pecado, mas não destrói o pecador. Um Deus que nos ama. Deus de tal forma amou o mundo que nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida definitiva. A outra pergunta, podia continuar nessa, mas a outra pergunta é a seguinte: quem é o ser humano? Qual é o nosso destino? Para onde nós vamos? Qual é o sentido da nossa vida? De novo eu respondo: olhemos para Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus nos mostrou também não só quem é Deus, mas Ele nos mostrou quem somos nós, filhos e filhas de Deus. E para nós vivermos essa nossa vocação e realizarmos a nossa vida, encontrarmos a felicidade, Jesus é o caminho. Jesus
é a verdade. Jesus é a vida. Então vejam, a palavra se manifestou. Essa palavra que existia desde toda a eternidade. Manifestou-se na história. Não se manifestou só no que Jesus disse, e ele disse muita coisa importante, mas manifestou no conjunto da sua vida, na maneira como ele entrou nesse mundo, na encarnação, nascendo pobrezinho em Belém, a maneira como ele viveu, os seus gestos, as pessoas que ele escolheu, suas atitudes, sua paixão e morte na cruz e sua ressurreição. Então, toda a vida de Jesus é revelação de quem é Deus e é revelação de quem somos nós. O mistério do ser humano só se esclarece verdadeiramente à luz do mistério do Verbo de Deus que se encarnou, Jesus Cristo. Nós só sabemos quem somos à luz de Jesus. E nós só sabemos quem é Deus à luz de Jesus. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer, nos deu a conhecer. Então, meus queridos irmãos, essa é a alegria que nós temos. A luz realmente brilhou nas trevas. O mundo foi iluminado, não porque ele foi transformado num passe de mágica, mas porque o destino da humanidade está definitivamente selado. Deus não aboliu a nossa liberdade, mas Ele ofereceu definitivamente a sua salvação a toda a humanidade ferida pelo pecado. Ele estendeu definitivamente a sua mão de salvação para nós, através de seu Filho Jesus Cristo que nos foi dado. Cabe a nós, como diz aquela música, segurar na mão de Deus e seguir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Gabriel, nos alegramos muito com você, com seus familiares, com os que prepararam você para esse momento, com toda a comunidade, porque hoje você não só ouve essa palavra, já foi batizado, fez o processo catecumenal, mas hoje, pela primeira vez, você vai receber o corpo e o sangue de Jesus presentes nesse sacramento, que é justamente o sacramento da entrega de amor de Jesus. É o sacramento da sua paixão, morte e ressurreição. Ele vai ser o alimento da sua vida. Hoje você vai se tornar um sacrário vivo. Você vai receber Jesus. Que Ele seja a grande companhia da sua vida. Que você encontre sempre nele o alimento, a luz da sua existência e seja para todos também presença do amor e da bondade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.